Muito bem, estamos de volta, né? Os nossos intrépidos comentaristas, temos aqui os melhores, que são destaques em todas as enquetes, não é? Prêmio de melhores comentaristas e repórteres do Brasil, né, Brasil? Não, eu tô sabendo de prêmio de mascote aí, é isso mesmo. Olha aqui, faltou o gol, hein? Em um jogo muito disputado, que aliás eu não vi. Atlético e Cruzeiro não saíram do 0 a 0 lá no Independência. Então vamos aos melhores momentos. Enquanto isso, né, os melhores comentam aqui. Vamos lá. Põe na tela aí, ó, Felipe Junqueira. Meu ídolo, Felipe Junqueira. Eu te amo, Junqueira. Olha aqui, olha aí. Eu não vi o jogo não, gente. Comenta. Olha, muita gente eu vi menosprezando o clássico. Não foi bom, foi ruim. Cara, pra mim foi um grande jogo, eu gostei muito. Não teve tanta técnica, mas teve pegada, teve vontade, teve raça. Um clássico com cara de jogo argentino. Não faltou disposição a nenhuma das equipes. O Atlético mais iniciativa, saindo mais, precisava vencer dentro do seu domínio. O Cruzeiro procurando desacelerar. O Cruzeiro se jogando em função do regulamento, mas atacando, defendendo. Olha, gostei muito. O Cruzeiro fez uma marcação interessante no primeiro tempo. A gente fala assim, o Atlético teve uma posse de bola, mas não reverteu isso a seu favor. No segundo tempo, o Atlético sim mandou nas ações, foi mais efetivo, mas essa última bola tinha sempre uma marcação interessante do Cruzeiro. Acho que você teve destaques em termos defensivos das duas equipes, o Bruno Rodrigo pelo lado do Cruzeiro, o Otamendi pelo lado do Atlético. Isso mostra, Everton, como que as defesas dos dois tiveram uma política interessante no jogo. E mais do que isso, o Cruzeiro se utilizou sim da estratégia do contra-ataque, mas foi muito bem na sua estratégia, como o Atlético também se lançou para o jogo. Bom trabalho do Guilherme de novo, vi críticas ao Marion e ao Alex. Acho que nesse momento exigir desses meninos um comportamento experiente num clássico, porque é que não se exige das estrelas que não foram tudo isso na partida. Então, olha, acho que os meninos é preciso ter um pouco de cuidado com isso, mas eu acho que foi um jogo muito interessante, muito bom. Ídolo, fala do jogo também, Ídolo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Eu gostei do jogo também. Foi muito truncado, muito preso no meio-campo. Não foi um jogo, um bom jogo naqueles moldes mais óbvios de muitos gols, muitas chances, esse tipo de coisa. Mas me agradou pela pegada, os dois times levando muito a sério. Eu acho que o empate foi justo, refletiu bem o que aconteceu em campo. Agora, para não ficar em cima do muro, eu acho que se fosse ter um vencedor, seria o Atlético, porque teve as chances mais claras. No primeiro tempo, aquela do Marion não teve frieza ali na frente do goleiro. E a segunda, essa aí que causou essa reação no Everton nesse momento. Uma chance claríssima perdida pelo Tardelli, bizonha realmente. Foi a lá David aquela ali. É porque você não tinha visto o jogo. Eu não tinha visto, agora que eu tô vendo os lances. Então eu acho que por esse critério dá pra dizer que se fosse ter um vencedor, seria o Galo. O Cruzeiro não ficou exatamente numa retranca, no sentido de ter todo mundo atrás da linha da bola, tumultuar ali as proximidades da sua área, de ficar exatamente na defesa, mas o Cruzeiro fez menos questão de atacar que o Galo. O Cruzeiro esperava mais. Vamos ver o que vai acontecer, vamos sair na boa, vamos aproveitar o erro. O Galo tomava mais a iniciativa. O Galo já pegava a bola buscando o ataque. Acho que a diferença de estratégia foi por aí. Os destaques individuais foram mais da defesa mesmo, além do que o pessoal falou. Eu gostei do Leandro Donizete no Galo. Muito bem. Até chegou um pouco de forma exagerada em outro lance, mas também foi um clássico quente, normal. O melhor do Galo no jogo pra você foi quem? Eu gostei do Otamendi, do Leandro Donizete e do Guilherme, porque mesmo ele sendo muito marcado e tendo ficado sumido boa parte do jogo, eu tava para votar o melhor em campo ou no Otamendi ou no Bruno Rodrigo. Aí começa a chegar, dependendo ali de quem ganhar, se algum detalhe final, se um falha ou outro não, tava empatado ali entre os dois zagueiros. Aí o Guilherme recebe a bola umas 3, 4 vezes seguidas e vai dando aquelas enfiadas de bola ali. Eu acabei votando no cara, porque, sabe, mesmo ele ficando sumido demais, o Guilherme joga muito, gente. Ele tem uma marcação do Lucas Silva também em cima dele. Não, o Henrique e o Lucas Silva foram bem também. Foi muito bem. Eu acho que o William, mesmo não fazendo uma grandíssima partida, mais uma vez, pelo amor de Deus, gente, o que o William tem que fazer para ser titular? Já passou da hora de ser titular. O Henrique e o Bruno Rodrigo no Cruzeiro, acho que fica por aí. E olha, os destaques foram jogadores de defesa. O Bruno Rodrigo, para mim, foi um gigante, um monstro, Otamendi também. E ao mesmo tempo, você está falando do William pedindo passagem, o Mike também mostrou. O Ceará, ele está vindo de uma sequência que está exigindo muito dele. O Mike, com poucos minutos, a bola
a eficiência, a chegada, a qualidade que ele deu à lateral direita do Cruzeiro, Mike também está pedindo passagem. É a hora do Marcelo, né? Mas o Marcelo isso. confirmou, é o Mike no jogo da Libertadores. Deixa eu colocar o Gomide e o Ramalho na roda, vocês não falam, vocês não deixam, né? Não, parece que vocês fizeram, uma igrejinha aqui dentro, né? Amém. Tipo, ó, quando vier a turma, eu vou te contar. Gomide, você fala. Corta o Cadu pra mim aí, ô Eric, por favor. Você fala do clássico, Gomide. Bom, Everton, primeiramente, boa tarde aí ao pessoal de casa. Eu acho que foi um jogo muito bom. Eu discordo de quem disse que foi um jogo fraco tecnicamente. Mas teve gente que falou. Se você... Cita nomes daqui a pouco. Se você ainda parar para pensar que Atlético e Cruzeiro jogaram no mesmo dia pela Libertadores, fora de casa, duas viagens desgastantes, o Cruzeiro ainda teve mais um peso psicológico no jogo, porque dependia do resultado para manter viva aí as chances de classificação, conseguiu a vitória, o Atlético fez um jogo desgastante contra o Independente Santa Fé num campo pesado, choveu muito antes da partida, então os jogadores fizeram uma excelente partida. Concordo com o Cadu, Guilherme, para mim, não tem mais como ele sair do time titular do Atlético, mesmo se Ronaldinho voltar, Ronaldinho não voltando, Fernandinho para mim hoje é banco, tem que ficar no banco, Guilherme tem de ser titular. Eu acho que o Marion sentiu muito o fato de ser uma decisão, sentiu o peso da camisa, a finalização. Mas ele que cruzou aquele lance pro Tardelli. Mas mostra ele teve que a bola do jogo, poderia dizer também a assim, chance. e não mostrou personalidade. A bola do jogo foi do Tardelli. É compreensível. Depois desse lance, mais ainda, ele não estava sentindo tanto. Esse lance ele foi aos 28 do primeiro tempo. Não dá para colocar a culpa nele. O João mesmo não apareceu. É compreensível que ele tenha sentido. E a bola do jogo passado foi ele do jogava com o Tardelli. Betinho, com todo respeito. Nunca tinha jogado uma partida decisiva como essa. Mas sentiu. Otamendi e Léo Silva impecáveis. A zaga do Cruzeiro também muito bem. Mas eu acho que o ponto negativo, acho que o único, a arbitragem. Péssima. Muito já não ruim. acho Péssima. Deixa eu rodar aqui rápido. Antes de chamar o Ramalho, eu preciso chamar o Ramalho agora. Eu preciso, rapidamente, Brasil, só o nome. Melhor jogador do Cruzeiro em campo. O Bruno Rodrigo, pra mim foi o melhor do jogo. Você, Dimara. Bruno Rodrigo, pra mim é o melhor. Diogo Ramalho, cadê você, Diogo Ramalho? Era só aí para a partir de agora para ver ele. Diogo Ramalho, que faz parte também do cast de repórteres aqui da casa e é bom demais também. Ô Ramalho, bom demais também, sinal que todos os outros são, né? Ô Ramalho, diz uma coisa, como é que você viu esse clássico ontem? O melhor do Cruzeiro em campo, por gentileza, eu preciso ouvi-lo, Ramalho. Um beijo para você. Outro para você, Everton, um abraço ao pessoal de casa. Gostei muito do jogo também, não concordo com quem disse que o jogo foi frio, foi morno. Acho que começou devagar, mas depois teve a pegada do clássico. Melhores do Cruzeiro, para mim, eu concordo. Bruno Rodrigo jogou muito, agora destaque também para o Henrique, que jogou muita bola, e também para o Lucas Silva no meio-campo. Acho que tem gente falando que o Cruzeiro se acovardou, também discordo disso. Foi a proposta que o Marcelo Oliveira colocou nos vestiários para jogar com inteligência, e foi isso que o Cruzeiro fez, atacou só na boa, não se arriscou em momento nenhum do jogo, tem o resultado a seu favor, e foi isso que fez. Jogar contra o Atlético no Horto é muito difícil. O Cruzeiro fez o que o Marcelo pediu dentro de campo. O Samúdio, que começou muito mal a partida e depois se encontrou mais, mas não foi aquele Samúdio também da Libertadores da América no último meio de semana, não. Jogou aquele feijão com arroz quando se encontrou, porque começou muito mal. Mas foi um grande clássico e agora fica em aberto. No Mineirão não tem favorito, o título mineiro está completamente em aberto. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais sobre a decisão, porque agora a Luaninha está aqui ao meu lado. Eu quero música, Ericão. Sobe som, Ericão. Ela dança e você acha bom em casa, né? Safadão. Então vamos falar agora da Chevrolet Brasil, vamos lá? Olha só, você que é de Minas Gerais e tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro zerinho, a partir de R$ 407 mensais. É isso mesmo, Laninha. Menos de R$ 14 por dia. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica, só com o Brasil. Tá com dúvida? Ligue agora e consulte pelo 3003-4443. E olha só que moleza. Você que vai comprar hoje o consórcio, vai concorrer a prêmios de R$ 25.000 toda semana até o final do seu plano. Então você vai ligar agora. Imagina você. Carro novo, gastando menos de R$ 14 por dia e com R$ 25.000 nas mãos para gastar como quiser, você não vai perder, vai. Então você vai ligar neste minuto, porque o seu Chevrolet sai por parcelas de R$ 407 e é só na Brasil. 3003-4443. Você depende do carro para trabalhar? A Brasil tem as melhores opções de carros para você, com conforto, economia e baixo custo de manutenção. E se você tem um CNPJ, preste atenção, temos condições ainda mais especiais. Já ligou?
Tempo é dinheiro, amigo. Não deixe seu sonho para depois. Você vai ligar agora, pegar seu telefone e discar aí o 3003-4443. Conquiste o seu sonho do carro zero com quem eu compro e eu confio. E é o Consórcio Nacional Chevrolet Brasil. Ligue agora, 3003-4443. É Chevrolet, é um Brasil, Zil. Luaninha, volta de achar. Saída triunfal. Deus te abençoe, Luaninha. Olha aqui, o que você quer que eu chame, hein, Felipe? Ah, tá ali. Deixa eu ouvir os treinadores aí. Deixa eu ouvir o Paulo Autuori e o Marcelo Oliveira destacando o equilíbrio do jogo. Vamos ver. Na minha avaliação, foi um jogo de muita competição, com poucas oportunidades. No primeiro tempo nós tivemos 2 oportunidades claras, eles tiveram uma e tiveram uma segunda agora. Então ficou equilibrado, é difícil jogar aqui. O Atlético tem um time muito bom e é muito bem treinado. E diante da sua torcida ele se contagia, vai muito para cima e dificulta muito com os jogadores técnicos. Sustentamos bem, jogamos também e levamos a decisão para o nosso campo com um número maior de torcedores, onde a gente tem um desenvolvimento muito grande, um aproveitamento também. De 3 resultados, agora nós temos 2 para sermos campeões invictos. Acho que no geral a equipe se portou bem, não só em termos de entrega, de superação, como você falou, mas a própria organização da equipe não dando praticamente chances ao Cruzeiro de pifar uma bola, de entrar na cara do Vitor, como eles gostam de fazer, evitando bem os cruzamentos de fora, estando atento e concentrado nas bolas paradas, que são jogadas perigosas do adversário. A equipe acho que fez um jogo normal para ganhar esse clássico, entendeu? Porque teve a chance. Nada de grande chance em termos de volume, mas 2 chances bem claras que fomos infelizes. Mas eu gostaria de realçar como os jogadores e a equipe, mesmo com ausência de alguns jogadores, se comportou. Léo Gomide, o que você acha aí da fala do Paulo Autuori? Eu acho curioso que é o seguinte, muita gente falando do desfalque do Ronaldinho e do Fernandinho, dessa dupla, e do Dátolo também. Só que o Ronaldinho e o Fernandinho muito questionados por boa parte da torcida. Você acha que foi realmente, o Atlético sentiu a ausência desses 3 atletas? Não, Everton, não acredito que tenha sentido, até porque no jogo da Colômbia, o Ronaldinho estava em campo, o Fernandinho foi desfalque, o Atlético fez um bom primeiro tempo e no segundo tempo caiu de produção. Só que uma frase destacada do Paulo Autuori durante a entrevista coletiva, ele mencionou a respeito do banco do Cruzeiro que o Marcelo Oliveira tinha opções de mudar com algumas alterações, tentou, mas não surtiu muito efeito, enquanto ele estava meio que de mãos atadas. Trocou o Marion pelo Carlos, o Carlos fez uma boa jogada ali, enfiando uma bola para o Jô, mas nada além disso. O Atlético não tinha opções de banco para mudar. Se você tem o Ronaldinho em campo, já tem o Guilherme com opção ou o Fernandinho com opção no banco de reservas, aí eu acho que já muda um pouco a história do jogo. Ele não tinha opções para mudar. Tanto que ele não fez as 3, né, Léo? Não fez e foi isso que ele ressaltou. Tem que se ressaltar. Teve que ir pro limite com os jogadores que ele tinha à disposição. Mas foi uma avaliação sensata. Eu acho que as 2 melhores chances foram do Atlético, como essa aí do Marion e a do Tardelli. Cadu, diz uma coisa. Falando de desfalques. Hoje o Dagoberto é mais importante para o Cruzeiro que o Ronaldinho para o Galo? Ou não tem absolutamente... Eu não estou falando da história do que o Ronaldinho Gaúcho... Pô, se você for comparar a história, realmente vai ficar uma briga muito complicada e uma comparação que injustificável. Mas, enfim, você acha que o Dagoberto faz mais falta para o Cruzeiro hoje do que o Ronaldinho para o Atlético, já que o Guilherme está bem? Cara, pra mim o Dagoberto não seria titular. Então não dá pra dizer que um jogador que não seria titular faz grande falta, porque eu prefiro o William ali no setor dele. Mas no lugar dele? No lugar dele. Um ou outro jogo, poderia jogar com os dois, testar com o comentário polêmico, hein? Não, eu gosto do Dagoberto, acho um grande jogador, mas eu prefiro o William e acho que o William rende bem, melhor ainda, justamente no setor do Dagoberto. Então pra mim ele não seria titular. E o Ronaldinho também não tá fazendo tanta falta assim. Então, na verdade, nenhum dos 2 jogadores estão fazendo tanta falta. O Ronaldinho, eu ainda acho que vale testar mais algumas vezes o Guilherme com o Ronaldinho. Mas se continuar assim, ele pode sair do time também. Mas o Dagoberto, para mim, é um grande jogador, mas eu prefiro o Cruzeiro com o William. Deixa eu chamar o Ramalho de novo, e aí para perguntar exatamente sobre a questão levantada pelo Júnior Brasil aqui. Ramalho, você acha que o Ceará permanece na lateral direita ou definitivamente o Mike entra nessa posição aí, Ramalho? Alô, Everton, mais uma vez. Deixa eu mandar só um abraço aqui para a Meire Fátima, que sempre está ligada nos donos da bola, está sempre mandando mensagem para a gente. Olha, eu acredito que eu já dei a sua
opinião antes aqui, eu ficaria como titular ainda, principalmente se tratando de Libertadores de América, com o Ceará. Pela experiência que tem, é um jogador já com uma idade mais avançada também que alguns outros, mas isso aí não está pesando até o momento, pelo menos. Ele se doa muito, o Marcelo Oliveira falou isso ontem. Agora, ontem especificamente, eu ou teria começado o clássico com o Mike ou teria voltado do intervalo já com o Mike. O jogo pedia o Mike e o Ceará não vinha muito bem na partida por causa do cansaço físico. Ele se doou muito também na partida contra a Universidade de Chile no meio de semana e estava desgastado. Então acho que o Marcelo demorou a colocar o Mike na partida. Na decisão do próximo domingo acho que vai fazer isso, já falou em entrevista coletiva também. Agora, muita gente pede o Mike, eu entendo isso, mas eu continuaria, pelo menos em termos de Libertadores da América, com o Ceará como titular. Ô, Dimara, dá para fazer essa mudança, essa alteração de jogo a jogo, ou você já escalaria o Mike como titular? Eu já escalaria o Mike, mesmo respeitando a experiência do Ceará. O Ceará não foi bem nesses 2 últimos jogos, ontem no Clássico também não. Aliás, as 2 laterais do Cruzeiro não foram bem ontem. Então, acho que já está valendo essa posição do Mike, até porque o Cruzeiro está ressentindo disso. Mesmo que você tenha tido uma política diferente de jogo ontem, né, a história tática, até de ir para frente, até de apoio maior, talvez por isso que os laterais tenham sentido mais. Eles ficam mais, a história deles é mais de marcação. Segura o adversário, mas também não faz com que o Cruzeiro vá para frente. Eu colocaria o Mike. Ô Brasil, dentro do seu primeiro comentário, eu imagino que você já acha que o Mike mereça uma vaga no time titular. Merece sim, porque o Mike é um jogador que parte para cima e ele sabe a hora de partir para cima, recebe a devida cobertura para avançar e é um jogador que abre espaço. Da mesma forma que a Dimara está falando aqui da lateral esquerda, eu entendo que agora, nesse jogo da Libertadores, a entrada do Egídio, ele tem que aproveitar a chance para colocar uma interrogação de novo na cabeça do Marcelo. Porque o Samúdio, ele nesse jogo, ele já não foi aquele Samúdio que a gente viu na Libertadores. Ele recebeu algumas bolas, bateu mal, outras ele foi de primeira, tomou drible. Então é importante o Egídio aproveitar, porque o Samúdio, quando mostrou, teve a chance de fazer um jogo completo, ele agradou, mas o momento agora, pela circunstância, é outra pulga no Marcelo. E isso é bom, mostra que o elenco tem opções. Se o Egídio dá aquela furada que o Samúdio deu no momento ali, o mundo cai na cabeça dele. Olha aqui, os jogadores do Cruzeiro exaltaram o empate na casa do rival. Mais um, veja aí. Foi um resultado bom também, né? Até pela vantagem que a gente tem. Creio que isso pode nos ajudar e domingo a gente conseguir esse título. O jogo foi pegado, como sempre foi. E agora temos a vantagem para jogar em casa, isso é importante. Vamos impor nosso ritmo lá e tentar sair campeão. Nossa equipe, mais uma vez, demonstrou aí essa união, que estamos aí nesses 3, 4 jogos aí atrás. Então, todo mundo não deixou de estar marcando, de estar dando opção. A nossa equipe é uma equipe forte na parte de ser ofensiva, então conseguimos demonstrar mais uma vez também. Então tá todo mundo de parabéns aí, não é fácil jogar aqui no Independência e conseguir mais uma vez aí estar suportando a pressão e também está causando perigo de gol para o Atlético. Jogamos com inteligência, sabendo do resultado que tínhamos. A gente, como eu falei, joga por 2 resultados iguais e às vezes você tem que ser inteligente de jogar, né? Agora a gente joga em casa, tem o fator casa que vai ajudar muito a gente, nosso campo, com a nossa torcida, e a gente espera fazer um grande jogo para se consagrar campeão. Muito bem, os jogadores do Cruzeiro falaram e agora a gente ouve o outro lado. Já para os jogadores do Galo, nada perdido e o título pode acontecer no Mineirão. Veja aí. Tem que valorizar que foi um jogo bonito, um jogo difícil, com várias oportunidades. Infelizmente a gente não soube concluir em gol. Mas tá bom, a gente não tem nada acabado ainda. Hoje o Atlético teve um volume maior de jogo, né? Para mim teve as melhores oportunidades. No segundo tempo a equipe do Cruzeiro pouco chegou, isso mostra que essa equipe teve uma boa organização dentro de campo. Então acho que é esse o caminho, né? E agora analisar aquilo que a gente pode melhorar para conseguir buscar esse título dentro do Mineirão. Jogo bom, acho que a gente criou mais que o Cruzeiro, a gente teve mais chances, mais posse de bola. Infelizmente os gols não saíram, mas acho que a equipe está de parabéns, que jogou muito bem. Muito bem. Diante das falas dos jogadores, eu preciso perguntar a vocês. Ano passado, o Atlético venceu o primeiro jogo 3-0 e reverteu a vantagem. Ou inverteu a vantagem. E agora? O Cruzeiro é favorito porque tem a vantagem?
o Cruzeiro é favorito, mas a decisão está em aberto. Acho que são duas coisas diferentes. A decisão em aberto significa que as duas equipes mostraram no primeiro jogo, e a gente falou aqui na sexta-feira, e eu achava também que não seria definido no primeiro jogo, pelo nível que as duas equipes estão nesse momento, é um nível de disputa, de Libertadores, né? E foi isso que a gente viu em campo, todo mundo querendo muito. Tem a questão do Atlético poder ser tricampeão, do Cruzeiro de querer acabar com isso. Então, assim, o fato de você ter uma decisão em aberto não significa que você tem o favorito. Qual é o favoritismo do Cruzeiro? É o fato de jogar no Mineirão com o apoio maior da torcida e o fato da vantagem que ele tem, que querendo ou não é uma vantagem. De 3 resultados, ele joga por 2. Então, isso é um favoritismo do Cruzeiro. Agora que está em aberto, tá. E aí, Brasil, gostaria que você falasse sobre isso. A Dimara falou muito bem, né, dessa possibilidade, o empate e vitória da Cruzeiro. E o Cruzeiro vai ter o apoio do torcedor. Isso é um diferencial, é uma vantagem? Quer dizer que o Cruzeiro é favorito? Não. Eu vejo que esse talvez seja dos clássicos, das decisões mais equilibradas dos últimos tempos. Pela qualidade dos dois times. E pelo momento até, os dois estão vivendo situações um pouco parecidas, se afirmando mais agora, custaram a encaixar, oscilaram e estão vivendo uma situação que é interessante. No jogo de ontem a gente viu muita raça e às vezes a pessoa, não, eu quero só técnica. Pô, não dá. Clássico é isso aí. E é muito melhor você ter um clássico, que você abra mão da técnica, mas você tem os caras comprometidos, pegada, com vontade, com raça, do que aquele jogo morno e tal, não. E o Cruzeiro veio para uma proposta, que era se valer do regulamento, e aí é até interessante, que a gente até falava isso ontem, Cadu, muitos condenam, o Marcelo em mata-mata não vai bem. Ele mostrou inteligência e ele veio usando a vantagem de mata-mata. Porque ele pegou, buscou o regulamento, a vantagem, para depois decidir em casa. E o Atlético, por que atacou mais? Tinha torcida e precisava vencer. Então foi muito interessante, mas o título está aberto. O Felipe está me lembrando aqui que quem disse que o Marcelo não é bom em mata-mata, ele chegou a 2 finais de Copa do Brasil. Um time inferior ao que ele time bem inferior ao que ele tem hoje nas mãos. E na segunda meter a mão no Curitiba. Eu sempre gosto de lembrar. Agora, o Cadu, me diz uma coisa. Você acha que nós, embora o Grêmio venha fazendo uma boa campanha na Libertadores, o foco do futebol é aqui? Não dá para falar que o Cruzeiro não é favorito, apesar de ter as vantagens, principalmente a vantagem do empate e tal. Não dá para falar isso por causa da qualidade, que é muito parelha, e até o estilo de jogo é parecido? Eu acho que essa questão do favoritismo para a final, a Dimara resumiu tudo, é isso mesmo. Por jogar de 2, por 2 de 3 resultados, essa história toda, se há tanto equilíbrio, é óbvio que é uma vantagem considerável poder jogar pelo empate. Agora, a gente vinha observando nesses primeiros clássicos, comando, Cruzeiro no Mineirão e Galo no Independência, uma vantagem muito grande de quem joga em casa. Isso começou a ser quebrado esse ano com o Cruzeiro empatando 2 vezes no Independência. Então, será que vai valer o mesmo para o Atlético? Porque antes o Cruzeiro estava ganhando todas no Mineirão e o Galo ganhando todas no Independência. Vamos ver como é que vai ser isso aí no domingo. Agora, você falou do Grêmio, o foco do futebol aqui. Muita gente tem babado um ovo danado do Grêmio, para falar o português, claro. É engraçado. Eu acho que o Grêmio está bem, mas muito mais de consistência, de solidez do que qualidade. E sempre por colocar a técnica em primeiro lugar, eu ainda acho os times daqui melhor. Não é bairrismo nem nada, não. Eu ainda acho que se tiver um mata-mata na Libertadores, Cruzeiro e Grêmio, Atlético e Grêmio, os daqui seriam favoritos. Eu estava ouvindo, Gomide, nessa madrugada, quando eu cheguei, estava ouvindo a Rádio Grenal, e eles dizendo que o medo, entre aspas, do Grêmio é exatamente com os 2 mineiros, com Atlético e Cruzeiro. Mais ainda com o Cruzeiro pelo retrospecto do Grêmio contra o Cruzeiro. Mas aí eu queria lembrar o amigo que disse isso lá na Grenal, que o retrospecto do Atlético também, principalmente dos últimos jogos contra o Grêmio, tem sido muito favorável, não é? Principalmente lá na casa do Grêmio. Ganhou em Libertadores, né? 2009. Eu não descarto também o futebol argentino, né? O Vélez tem um Seba na defesa, né? Então não dá para... Mas lá ele joga bem. Eu particularmente acho que o Vélez joga o melhor futebol sul-americano da atualidade. Eu acho que joga o melhor futebol da Libertadores também e deve ser o primeiro aí na classificação geral. E se o Santos Laguna também não tropeçar. Com relação ao segundo jogo, o Cruzeiro, é claro, tem a vantagem de jogar no Mineirão com ampla maioria da torcida. Eu acho que um fato que a gente pode considerar relevante nessa temporada 2014, o Atlético, o único jogo que perdeu fora de casa foi para o Tupi com um time totalmente reserva. Poderia ter ganho do Independente Santa Fé na última quinta-feira, só não ganhou por causa que o time caiu muito no segundo tempo. E aí vai, como que eu disse no comentário anterior, o Autori está sem peças de mudança.
Neto Berola entrou mal na Colômbia. O Cruzeiro tem mais peças de reposição. Tem essa vantagem de jogar com o torcedor ao lado. Mas eu acho que é um jogo totalmente aberto ainda. Daqui a pouco vamos falar com o Ramalho também, mais sobre o Clássico, e vamos falar sobre o Anelka. Calma que a gente vai falar. Já, já. Pessoal, olha a dica, hein? Semana que vem tem um feriadão. Aliás, é na outra, né? Na semana que vem mesmo. Semana Santa, feriado de Tiradentes, tudo junto. Então você vai viajar, vai passear com a sua família ou com os amigos. Então não coloque o seu carro na estrada sem antes passar na Quick Lube. Na Quick Lube, a troca de óleo do seu carro é feita com hora marcada, sem transtorno e sem atraso. Seu carro é cuidado pela melhor equipe de profissionais do mercado automotivo, com ótimo atendimento e com os melhores equipamentos e produtos. Isso não é onda não, é verdade. E você não paga absolutamente nada mais por todos esses serviços. E você sabe por quê? Porque a Quick Lube cobre qualquer oferta da Grande BH. A Quick Lube também realiza a troca do fluido da direção hidráulica, faz higienização do ar-condicionado, troca o fluido de freio, fluido de arrefecimento e muito mais. E tem promoção, preste atenção aí, está querendo trocar o óleo, Gomide? Eu vou contar agora. Quem trocar o óleo e o filtro de óleo na Quick Lube e disser que assiste os donos da bola, vai ganhar uma miniatura da Ferrari 458 da Maisto. É original, mas atenção, válido apenas para óleo sintético ou semissintético. Tá? Cadê a Ferrari? Se der para mostrar aí, se não der a gente mostra daqui a pouco. Olha ela aí! Então é o seguinte, aí é divertido porque você monta em casa, né? O papai vai te ajudar. Então se você, criança, tá vendo o comercial, chora da birra e pede o papai. Olha aqui, tem Quick Lube na Via Expressa de Contagem, tem no posto Pica-Pau, tem na Rua do Registro, tem lá no posto Praia, tem no centro de Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, em Venda Nova, na Avenida Vilarinho, e tem também lá no Barreiro, na Avenida Tereza Cristina, atrás da PUC, lá onde o Cadu formou. Em breve, nova loja, preste atenção, na cidade de João Pinheiro, hein? Vai ter Quick Lube lá também. E você que é dono de postos de gasolina, atenção, preste atenção. Alô, Camarão aí em Divinópolis, meu filho, você que tem 8 postos, aumente a rentabilidade do seu negócio, seja um franqueado Quick Lube, saiba como, através do site ou pelo telefone que está na sua tela. Você vai ligar agora e agendar a sua troca na Quick Lube e levar uma Ferrari, uma miniatura Maisto, é original, é de aço. 3399-7010, 3399-7010 é Quick Lube. Você gosta de trocar o óleo, né, Brasil? É bom, né, Brasil? Que beleza. Olha aqui no Independência ontem, só atleticanos. Os cruzeirenses se encontraram em bares, não é como de costume, para ver o Clássico. E a equipe dos donos da bola acompanhou a vibração da China Azul e da massa atleticana. Veja aí. Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador. Atleticanos que cantam, é muita alegria, é muita confiança. Gostamos muito de você, a alegria de viver, quando te vemos descer. Era um Galo sem Ronaldinho Gaúcho. E por incrível que pareça, muitos atleticanos gostaram da ausência do craque. Não é problema pra nós não. Galo doido é com quem tiver. Não faz falta não, do jeito que ele tá jogando, jogar parado, quem joga é poste. Eu acho que ele deveria mesmo dar uma descansada, pensar um pouquinho. Acho que fez igual o Flamengo. O primeiro contrato dele jogou bem, o segundo ele não jogou nada, tá sendo a mesma coisa do Galo. Os atleticanos aqui no Independência estão eufóricos, confiantes. E os cruzeirenses? Bem, eles vão ter que assistir o Clássico pela TV. Vamos saber como está a expectativa da torcida do Cruzeiro com ele. Fala aí, Ricardo Feller. E Luciano, o cruzeirense teve de arrumar um lugar para assistir ao jogo, em casa, casa de amigo, casa de parente. Nós estamos num bar, no Barro Preto, tradicional reduto cruzeirense. Olha a turma aí que vai acompanhar o Clássico. Por aqui, festa. E vambora que a bola vai rolar. Só fazer um gol e botar pressão neles, que eles vão aguentar, não. A gente tá querendo quebrar o tabu hoje, né? Porque tá na hora do Cruzeiro começar a ganhar dentro da Independência. Os 2-0, 3-1 dá pra fazer lá hoje. Quando o Ricardo Goulart marcou, a alegria durou muito pouco. O juizão anulou. Quando o Marion perdeu este gol, atleticanos com as mãos na cabeça. Clássico tenso, atleticano roendo unha, com a mão no queixo. Este aí não quis nem ver a cobrança de falta para o Cruzeiro. A tabelinha entre William e Júlio Batista levantou o torcedor celeste.
0 a 0 no primeiro tempo. Fala, cruzeirense. Eu acho que na volta aí dá pra ganhar o jogo. Talvez com a entrada do Marcelo Moreno aí vai ser um bom reforço aí pra gente ganhar. Eu só faria uma substituição. Colocaria o Júlio, tirava o Júlio Batista e colocaria o Marcelo Moreno, porque o Júlio Batista não tá conseguindo dominar muitas bolas ali na frente. Os atleticanos também deram seus pitacos. Tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. A chance que o Marinho teve foi uma chance muito preciosa e ele desperdiçou. Está faltando só o gol. Eu acho que o Galo criou muitas oportunidades, a gente teve muito mais presença de ataque. Daqui a pouquinho esse gol aparece, nós vamos sair aqui com 2 a 0. No segundo tempo, o cruzeirense ficou apreensivo. Ver o jogo pela televisão foi mais sofrido. Sobrou reclamação para todo lado. Os atleticanos também ficaram nervosos na etapa final. E quando o Tardelli perdeu este gol com Fábio batido, olha aí! A torcida tentou apoiar, mas não teve jeito. O placar ficou mesmo em branco. Achei que ficou alguns jogadores aquém, igual o Tardelli, hoje deixou a desejar. Mas o plantel do Galo é muito bom, sei que é um jogo de 180 minutos e o Galo tem todas as condições de chegar lá e repetir o placar. Nós vamos chegar no Mineirão e vamos acabar com essa alegria deles aí e mostrar pra eles que quem é atleticano até morrer. Do lado azul e branco, um empate até que foi bem recebido. Esse empate aí foi para concretizar nosso título. O Cruzeiro fez o dever de casa. O juiz deu uma ajudadinha pro lado deles, mas no Mineirão é tudo nosso. A maior de Minas, o maior de Minas, e vai provar que no Mineirão tem dono, Minas tem dono. Ok, edição, o último off do VT foi só o primeiro tempo da decisão. Ainda faltam 90 minutos. É domingo que vem no Mineirão. Vamos saber quem vai levantar a taça. Isso aí, Félia, partiu? Valeu, bora. Até domingão que vem, hein? Gostei do bate-bola aí, muito legal. Foi. Quem inventou isso aí, ó, Felipe? Muito bacana, parabéns. Os dois aí, parabéns. Fala o que você quiser. Ô, Gomide, os jogadores que estão no banco de reserva, daqui a pouco, viu, Ramalho, você vai me falar do negócio da torcida aí, daqui a pouco. Dos jogadores que estão no banco de reservas, quem volta pro próximo jogo? Estão no departamento médico, Everton? Estão no DM. Pro segundo jogo, acredito que o Fernandinho já tenha condições. Ele já fez alguns trabalhos físicos já no final de semana. Ronaldinho, creio que também já esteja à disposição do Alto Ouro, mas vale lembrar que antes tem a Libertadores, né, quinta-feira. E tem o Dátulo também, né, que deve voltar. Mas Dátulo não joga. Pois é, mas... Berola? Berola eu acho que se o Berola tivesse disponível ontem, ele teria colocado o Berola no lugar do Marion. Não tô nem falando que ele deveria fazer isso. No lugar do Marion, ou o Marion entraria e cederia o lugar ao sairia jogando. Eu acho que ele enxerga o Berola como o primeiro reserva do Fernandinho e não o Marion. Se bem que aí quando tiver agora o Ronaldinho e o Guilherme disponíveis, mudou tudo, né? Porque agora os dois, teoricamente, vão ser titulares. Até na questão da velocidade, porque o Atlético sofreu isso com isso. Ele precisa ter um pouco de velocidade ali na frente. Acho que até o que se fala muito do Alex, na questão dele não ter ido tão bem, é porque ele foi muito mais defensivo do que ele fez com que esse time chegasse pra frente. O Alex começou bem, no final ele começou errado. Eu não achei que foi esse horror que as pessoas estão falando. Não foi. Mas faltou velocidade. Os lançamentos pro Marion foi do Alex. Eles pagam demais, sabe? O cara comete um erro. Calma, gente. Os graduados lá, os medalhões, eles erram, ninguém fala nada. Agora, eu achei muito legal uma foto ontem do Ronaldinho mostrando o pé inchado. Porque ele correto e fala de tudo. Não, Ronaldinho deu Miguel, decaô, não sei o quê. Mostrou lá o pé, colocou lá e falou: aqui é o meu pé. Vocês estão falando de quê? Muitas vezes as pessoas especulam sobre a vida social do cara, e eu aqui, vocês também, a gente adota a mesma postura de não entrar muito nisso. Aí já recebi mensagem assim: pô, você não critica, fica em cima do muro. Meu amigo, o torcedor brincar na rede social pode, porque não tem compromisso, mas a gente é jornalista, a gente é profissional. Não critico e falo que o cara não jogou por causa de vida social, por causa disso. Porque depois aparece uma foto dele realmente machucado e você fica com um cara de bobo. Entendeu? Você tem que falar quando você tem prova, quando você viu alguma coisa. É que nem ficar especulando o salário de jogador. É nojento isso. Porque 2 milhões pra cá, porque 1 milhão pra lá, 500 mil pra cá.
Você sabe quanto a sua esposa ganha? Não sabe, eu também não sei a minha. Eu vou saber o salário do Ronaldinho. Vou saber o salário até da minha esposa, até sei. A Cris, ela deposita na sua conta e você dá mesadinha pra ela, que eu sei. Eu sei. Não, pelo contrário, lá em casa ela que controla. Mas você gosta de ficar especulando salário de jogador, é um papo muito chato. E não interessa também, que não muda nada. Olha, deixa eu chamar o Ramalho. Põe o Ramalho na tela aí. Dá pra dividir comigo? Cabe. Acabou, Ramalho. Quando eu falei no bloco anterior aqui, que eu ia te perguntar sobre a torcida, presta atenção. O Cruzeiro tem uma decisão no meio de semana. Se o Cruzeiro passa, tem o clássico no final de semana e aí, naturalmente, casa cheia. E se o Cruzeiro não passa, Ramalho, você acha que interfere no público do domingo? Acredito que sim, Everton, mas eu acho que o Cruzeiro vai passar, viu? Eu acho que o Real Garcilasso é muito fraco. Até pela fome que os caras estão para jogar também, contra o Real Garcilasso é muito fraco. Se o Cruzeiro jogar metade do que jogou no Chile, a questão é a tranquilidade. Contra o Defensor, eu falei isso, o Cruzeiro perdeu apenas para ele mesmo, perdeu para o nervosismo, e isso não acontecendo, não entrando em campo, jogadores tendo tranquilidade, vai passar e vai atropelar o Garcilasso. Mas acho que, eventualmente, as coisas não dando certo, vai interferir no público, sim. Acredito que sim, porque Campeonato Mineiro todo mundo sabe que vale muito para quem não ganha. Agora, para quem ganha, é mais do mesmo. Você acredita, Ramalho, que vai rolar mala branca para o Real Garcilasso? Acredito que pode, sim. Acredito que isso aí rola no futebol, sempre vai rolar assim. Não vai ser vida fácil no quesito de falta de vontade do Real Garcilasso, porque já está eliminado, não. Acho que eles vêm para prejudicar e complicar o Cruzeiro, porque devem levar algum por fora, assim. Acredito nisso. Ou por dentro, né? Ô, Brasil, diz uma coisa aqui. Daqui a pouco eu volto com você, Ramalho. Não vai embora, não. O Brasil, rapidamente, se é que é possível, fala-se de um Atlético que vai sofrer a pressão no Mineirão, porque mais torcedores e tal, mas o mesmo fala de um Atlético que é muito forte no Horto. Você acha que tem influência? Jogar no Mineirão é mais difícil, jogar no Horto é mais difícil. Onde é mais difícil jogar para o adversário, para o visitante? Você tem um detalhe, no Independência o torcedor funga no cangote mesmo. Ele é muito perto, é muito próximo. Ele acaba fazendo uma certa diferença. Mas hoje, se você for pensar, o Mineirão lotado, cadê do carrinho aqui? Falando de trem de cangote. Mas aqui, você pega no Mineirão lotado também, esse mesmo efeito acontece. Então funga não tem dúvida. Funga no cangote, um pouco mais distante, mas o bafo chega. Então por aí é a mesma coisa. Mas sabe o que é fungar no cangote mesmo? Dá um ativo pro cara, que aí ele vai fungar, que vai ser a beleza lá. Exatamente. Você pode, inclusive, não é? Pra quem gosta, né? Tomar uma fungada no cangote. Pra quem gosta. Não, ele vai, aqui, ele vai fazer um fungador. Eu vou te fazer uma pergunta agora de foro íntimo. Presta atenção aí, Anelka. Eu posso falar em francês? Pode ser em português mesmo? Pode ser em português, né? Como é que anda a sua vida sexual, Anelka? Tá se sentindo pra baixo? Tá, não é? Então você é daquelas pessoas que andam cansadas, estressadas e a vida sexual quase não acontece, Léo Gomide. Olha, não se assuste e nem se desespere. Tá vendo esse número na tela? É o telefone do Ativo. Cadu tá ali com o telefone ligando. Olha aqui, olha aqui. Você ainda não conhece o Ativo, meu amigo? Então você precisa conhecer. O Ativo é um energético natural totalmente voltado para essa questão sexual, que vai dar uma turbinada na sua relação. E com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, viu, Edmar Oliveira? Com intensidade e muito vigor. Né? O Ativo vai agir na sua circulação sanguínea, devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa. Eu sei que você precisa para fazer bonito na hora H. O Ativo pode agir em seu organismo por até 72 horas, amigão. Vai virar um sex machine. Já imaginou? 72 horas de puro prazer? Surpreenda a sua parceira. Pare de se preocupar na hora H, meu amigo. O sexo é vida. Você não nasceu da incubadora, da chocadeira. Volte a viver com intensidade, claro. Muita energia, hein? Então você vai ficar aí totalmente para baixo? Ou vai pedir o seu Ativo agora? Você vai ligar agora mesmo para 3491-2227. 3491-2227. Vai receber o Ativo com todo conforto e discrição. E não se preocupe, porque na hora de receber na sua casa ou no trabalho, a embalagem é muito discreta. Parece uma caixinha de bombom. Você vai ligar agora, os consultores estão preparados para tirar todas as suas dúvidas. Ativo é a energia que cabe no seu bolso. Toma que o negócio é bom demais. Rápido intervalo, a gente volta já.